Começando mais um Educapop ano 1, programa 2, Pantera Negra, e hoje estamos aqui com a professora Fernanda e o professor Galindo, Wakanda Forever. O Pantera Negra, ele surge em 1966, é da Marvel Comics, foi criado pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby. A data do aparecimento dele é muito próxima do início do Partido dos Panteras Negras nos Estados Unidos. Bom, a década de 60 foi um momento de grande convulsão social, né? De muitos acontecimentos importantes na sociedade, de comportamento, e a luta pelos direitos civis, principalmente nos Estados Unidos, foi super importante. Líderes da comunidade negra surgiram. 68 nos Jogos Olímpicos do México, né? 200 metros rasos que foi ganho pelo Tommy Smith. E medalha de ouro. Medalha de ouro, e o terceiro colocado foi outro americano. John Carlos. Que fizeram o gesto, né? Que é a marca do partido Pantera Negra. E logo em seguida eles foram desvinculados ao Comitê Olímpico Internacional. Muitos estados dos Estados Unidos naquela época tinham leis segregacionistas, né? Principalmente os estados do sul. Eles não tratavam a população da mesma forma. Bom, exemplos de peças audiovisuais que lembram esse período, a gente pode falar Mississippi em Chamas, a gente pode falar sobre um filme recente que inclusive teve alguns prêmios no Oscar, que é o Selma, que fala sobre uma passeata importante chamada pelo Martin Luther King, né? Um outro filme que eu acho também muito importante para a gente tentar entender isso é o Eu Não Sou Seu Negro, que é sobre um livro, um escrito do escritor James Baldwin, que relata a morte justamente de alguns dos líderes negros que a gente citou aqui. O filme Forrest Gump, que retrata o Vietnã, coloca essas questões, e é algo legal para você pensar, para discutir em sua sala de aula, né? Do ponto de vista da cultura pop mesmo, de um filme que é um filme de super-herói do universo Marvel, que tem todo esse apelo, né, que chama a atenção, principalmente da molecada aí. O filme ele retrata basicamente quase que 100% dos atores, do elenco, são pessoas negras, um elenco né? Maravilhoso. Né? Eu acho que para além do elenco, além do elenco, você tem a produção, você tem a direção do filme. Exatamente, formado, produção, direção, as pesquisadoras que foram buscar elementos de outros países para compor. Existiu essa preocupação na questão da representatividade mesmo, para outras pessoas, especialmente para as pessoas mais jovens, né? O país Wakanda, ele surge a partir de um meteoro que cai do céu, com um material muito importante, que é o vibranium. O singular é a gente pensar um país que fica no centro da África, no leste africano, mas ele é dentro do continente. Um país que não tem saída para o mar. E mesmo assim, dentro da África, é um país que consegue ser uma potência. A percepção que eu tive principalmente no filme, e também tenho um cuidado nos próprios quadrinhos, é essa preocupação de isolamento, pensando no que os outros países podem fazer com o vibranium. Então, essa preocupação no sentido do mau uso dessas tecnologias é bastante evidente. Porque existe uma pressão de outras pessoas, inclusive de tribos que fazem parte de Wakanda, de que essas tecnologias se abram para outros países do mundo, na busca de tecnologias para ajudar países mais pobres, por exemplo, a ter uma possibilidade de futuro melhor, né? Essa questão da representatividade é muito importante, assim, né? São vários personagens negros dentro do filme que tem cada um suas características, sua personalidade, e né? São personalidades fortes de todos eles que fazem com que o filme se desenrole de uma forma bem prazerosa para quem assiste, especificamente para a população negra. O diretor do filme é um diretor negro, Ray Coogler, né, que é de Oakland, que é citado no filme. E é um diretor super jovem, né, um diretor de 31 anos que já tem uma bagagem. Ele fez o Creed, ele fez o Fruit Valley Station, que são filmes que também têm essa pegada em relação à comunidade negra, né? É legal dizer que Oakland é a cidade onde surgiu o Partido dos Panteras. É verdade, né? E que o personagem do Killmonger nasce em Oakland. Ele é um filme baseado nos quadrinhos que é extremamente político. E muita gente fala, não, mas não tinha outros heróis, né? A gente pode lembrar que quando a gente era criança tinha o Super Choque. Teve o próprio filme do Blade, né? O Blade. Com Wesley Snipes, que até tentou fazer a gravação na década de 90 do Pantera Negra, mas não teve. né?
não teve apoio para isso. Ele também é um personagem da Marvel, por isso que não deu muito certo. Né? Além de ser o Pantera Negra, ele é o rei do país. Então essa busca por trazer esse personagem de uma forma imponente e positiva é muito importante no processo que a gente vive hoje, né? De busca pela representatividade das pessoas negras em relação aos espelhos que a gente busca. Né? Sim, cabelos. Hoje você vai nos lugares, você encontra produtos diversos do tipo de cabelo, não cabelos falando para você alise seu cabelo. Que era o que a gente via menos de uma década atrás. Não é muito tempo, né? As bases, né, que as mulheres, principalmente as mulheres, passam, os vários tons que hoje tem. Os tons de pele, Os tons de pele. Até antigamente, um pouco tempo atrás, existiam três tipos de base. Ou seja, a pessoa de repente com um tom de pele de uma cor e acabar passando um tom de pele mais claro ou mais escuro. A ideia do band-aid cor de pele, né? Cor de pele de quem? Uma ideia do lápis cor de pele. Cor de pele. Não existe, né? A cor de pele são várias cores, são vários tons. Então nós aprendemos, crescemos ouvindo Branca de Neve, Cinderela. E falando no contexto da escola, que é a nossa principal preocupação, efetivamente falta essa questão, né? Ter essa preocupação de trazer outros elementos que não sejam somente elementos europeus. Uma discussão recente, de 2017, a última pesquisa, a cada 100 pessoas que são assassinadas no Brasil, 71 são pessoas negras. Então a gente tem que tomar essa preocupação de fazer com que essas pessoas consigam sair do seu lugar de pobreza, de origem humilde, mas no sentido de que está num lugar do qual ele não consegue ascender em função de todas as barreiras sociais, né? E como é importante a gente ver um personagem negro com uma realeza, e também a questão das mulheres, né? Tem grandes mulheres, pelo menos 4 grandes personagens, né? A Rainha Ramonda, que é chave ali no direcionamento do novo rei, né? A Denaya, que faz a Alcoy, né? Também, assim, super forte, presa às questões das tradições, é visível e é legal isso, que acho que é um embate interessante no próprio filme, né? Que até em um momento fica visível isso, né? A diferença entre ela e a Nakia, que é também uma Dora Milaje, mas mais expansiva, mais do mundo do que das tradições, presa às tradições, né? Inclusive era a função dela é espiar o que acontece fora. E a personagem da Shuri, né? Que é a princesa Shuri. Que, na minha opinião, é sensacional, assim, porque, principalmente como mulher negra, eu achei incrível você pensar uma mulher negra, jovem, super jovem, e que detém o conhecimento tecnológico de toda uma nação. Essa coisa que sempre é voltada para o masculino, né, que tecnologia é algo que as mulheres não entendem disso. Eu achei sensacional a figura da Shuri. Imagina as meninas que foram assistir esse filme, vendo uma menina também, porque ela é super jovem, né? A impressão que você tem é que ela é uma menina. E tem uma personagem que eu não falei, mas acho que cabe a gente destacar. A gente tem uma brasileira no filme, que é a Nabia Abi, né? Uma baiana que é parceirona do vilão. Né? Então temos uma brasileira no filme. A inspiração do diretor e dos atores, né? Do Cidade de Deus, né? É até engraçado, assim, o Michael B. Jordan, que faz o Killmonger, que é o vilão, ele fala, a gente assistiu o filme e o Ray Coogler falou pra gente, eu quero que a gente faça um filme no qual aquelas crianças que aparecem no Cidade de Deus se sintam representadas, se vejam, né? Esse filme também pode ser usado em sala de aula tranquilamente no sentido de discussão mesmo, de mostrar uma sociedade e a busca da sociedade em tentar mudar, né, esses conceitos. Um dos temas que, por ser no continente africano, é muito colocado é a questão do neocolonialismo, né? O colonialismo foi um mal histórico de tentativa de dominação do continente europeu diante do continente africano. Não só o asiático e a América Latina também, né? Tentava-se usar de elementos que já vinham de séculos anteriores, de achar que no continente africano era somente tribal, né? Tanto é que o exemplo da Etiópia, né, que foi um dos países, assim como a Libéria, que não foi colonizado, foi um dos únicos 2 países do continente africano que não foram colonizados.
Mas nós temos também o lado positivo, não disso, do neocolonialismo, mas nós percebemos, só buscar as informações na própria internet, o crescimento dos países africanos, de muitos países africanos. Obviamente que a distribuição de renda, assim como aqui no Brasil, ela é totalmente disforme, né? Pouca gente acaba absorvendo o maior número de dinheiro, porém existe um crescimento de Angola, Moçambique, África do Sul, Uganda. É importante também retratar essas questões, porque dá a impressão que sempre o continente africano, que não é um país África, é um continente com diversos países, uma diversidade enorme, e que existem alguns desses países que estão em crescimento econômico. Mesmo cultural, né? Quando a gente estava falando de empoderamento feminino, a escritora que mais se lê é a Chimamanda, que é nigeriana. Sim, exatamente. E que também, ela conta isso no Meio Sol Amarelo, aquele livro que conta a história da Guerra Civil. Porque ela tem aquele vídeo que muita gente já viu, todo mundo já viu, que é O Perigo de uma História Única, que ela retrata a própria vida dela e como ela aprendeu, né? Porque mesmo dentro do país ali, ela também teve preconceitos relacionados a outras pessoas que eram mais pobres que ela. Mas é porque ela aprendeu a ser assim, porque foi ensinado assim pelos pais e os pais aprenderam assim. Um conceito importante dentro do filme que reúne ancestralidade, essa ponta de tecnologia, é o conceito do afrofuturismo, né? Que surge lá na década de 70, que tentava reunir esses elementos de ancestralidade com essas coisas mais modernas. A democratização do acesso à tecnologia é muito importante. Esse é um ponto nevrálgico dentro do tema do filme, do enredo do filme, né? O T'Challa tem um discurso na ONU, né? Depois de todo o andamento do filme e todas as influências que ele recebe em função do que acontece no filme, ele decide abrir, não totalmente, mas abrir, de certa forma, o país, as tecnologias, né? Para o intercâmbio com outros países. Bom, Wakanda é um país diverso, de várias tribos e várias religiões. Né, a cosmologia, tudo está presente de uma forma harmônica e uma forma muito respeitosa dentro da história do Wakanda, né? O filme ele não vai dar conta de retratar o que as religiões africanas passam aqui no Brasil. Obviamente que se precisa de uma reflexão, de buscar elementos no filme que possam trazer algo próximo ou parecido do que é utilizado aqui, especificamente, principalmente no candomblé. Por exemplo, a questão da ancestralidade, que é bastante importante, e a utilização dos elementos da natureza. Né? A erva coração. Mas a gente não consegue fazer um paralelo muito amplo nessa relação, a ponto de fazer com que, ou de falar com que esse filme traga elementos positivos para a discussão de como as religiões de matriz africana hoje são retratadas no Brasil, de uma forma demonizada, né? Porque as pessoas aprenderam que essas religiões elas são demoníacas. E eu acho que a Wakanda pode vir não só com relação à questão da intolerância religiosa, mas com relação ao respeito ao diferente, né? E a gente tem aqui no Brasil a HQ do Hugo Canuto, né? Que fala, que retrata os orixás, né? Que eu acho que é uma reflexão talvez interessante desse universo pop. O papel da escola é exatamente esse, trazer essas questões para que os nossos futuros adultos, né, que estão lá pensem de uma outra forma, busquem uma sociedade diferente, uma sociedade mais igualitária e mais importante, com equidade. Se você curtiu o nosso programa, então dá um joinha, se inscreve no nosso canal. Todo mês a gente vai estar trazendo um novo programa para vocês. Até o próximo programa. Wakanda Forever! Tanta coisa para falar e a gente esqueceu da trilha sonora que é muito bacana. Capitaneada por Kendrick Lamar com participação de vários artistas. E aqui no Brasil teve a parceria entre a Marvel e o Emicida. Vale a pena conferir.